rapidamente aqui, né, o conteúdo, só para a gente lembrar o que foi falado na aula passada, tá? Então, a gente tem aqui. Espera aí, tem gente querendo entrar. Tem não. Então, a gente está trabalhando, né, a formação, as matrizes da formação do povo brasileiro. E aí eu trouxe algumas palavras-chave, é importante a gente conhecer, que aí eu falei, né, o conceito de cultura, de etnia, miscigenação, esses conceitos ligados ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Depois falei ainda sobre sociedade, mestiçagem dos povos autóctones, trabalhei o conceito de autóctone, e aí fomos trabalhando os conceitos, não, fui apresentando as matrizes, né? A matriz indígena, a matriz africana e a matriz europeia. Então, eu já fiz isso na aula passada, né? Eu só estou retomando, né? Trazendo as matrizes para a gente compreender a formação sociocultural brasileira, tá? Então, esse conteúdo já avançamos. Já falei para vocês sobre os indígenas, já falei para vocês sobre a matriz africana, né? E falei para vocês sobre a matriz europeia. E aí falei também sobre os imigrantes, que não é uma matriz da formação da cultura brasileira, mas são povos, nacionalidades, que têm culturas diferentes da nossa e que, de alguma forma, contribuíram ou contribuem, porque é um processo que ainda está em curso, né, com os aspectos da formação da nossa cultura, tá? Então, esse conteúdo já foi trabalhado. O que eu quero agora? Que a gente assista uns pequenos vídeos sobre cada uma das matrizes e, em seguida, eu vou orientar vocês para a atividade do dia 29 e um aprofundamento em 2 vídeos que eu quero que vocês assistam, que é de uma série da Netflix, né, uma série, eu vou mandar sistematizado no grupo, né, que é uma série que se chama Guerras no Brasil, tem o episódio 1 e 2, o episódio 1 fala da questão indígena, né, no Brasil, ali os antecedentes históricos e tal, e o episódio 2 fala da questão da vinda dos africanos para cá e eles se como eles foram tratados, né, na condição de escravos. Então, vou mandar lá sistematizado essa informação, tá? Mas já já vamos entender melhor, tá? Então, tá aí o conteúdo. Quem não teve na aula passada, eu mandei a videoaula, e agora vamos ver um pequeno vídeo sobre a questão indígena. Aí a gente abre um pouquinho para conversar, depois um outro vídeo sobre a questão africana, e a gente abre um pouquinho para conversar, conversa um pouquinho sobre as três, tá? E aí, no final, eu vou dar um tempo, inclusive, para vocês assistirem, ou pelo menos começar a assistir esses 2 episódios dessa série. Ok? Ok, professor. Então, rapidinho aqui. Beleza. Vamos ver um pequeno vídeo sobre a matriz indígena. Vou projetar aqui e vai passar para vocês.
A história dos povos indígenas no Brasil tem sido marcada... Vocês estão ouvindo o áudio? Sim, professor. Sim, professor. Para mim aqui só está atrasando um pouco a imagem, mas o áudio está bom. É devido à sua internet, pode ser alguma coisa. Vamos lá. Está horrorosa mesmo. A história dos povos indígenas no Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. Quando os primeiros colonos europeus chegaram em 1500, a terra que é hoje o Brasil era habitada por um número estimado de 11 milhões de índios, que viviam em cerca de 2.000 grupos. No primeiro século de contato, 90% foram eliminados, principalmente por meio de doenças importadas pelos colonizadores, como a gripe, sarampo e varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram, escravizados nas plantações de cana-de-açúcar e borracha. Estima-se que, em média, um grupo se tornou extinto a cada ano durante o último século, desde que os europeus chegaram ao Brasil. Os povos indígenas sofreram genocídio em grande escala e a perda da maioria das suas terras. Há uma carga de muitos séculos de preconceito, extorsão e descaso que o povo indígena carrega sobre os seus ombros. Mesmo alcançados pelo texto constitucional, a garantia de seus direitos, previstos em aproximadamente 46 artigos, parece muito longe da realidade fática. A maioria dos povos indígenas vivem completamente das florestas, savanas e rios, por uma mistura de caça, coleta e pesca. Eles cultivam plantas para alimentos e medicamentos e usam plantas para construir casas e fazer objetos do cotidiano. Os povos indígenas têm um inigualável conhecimento de suas plantas e animais. Eles desempenham um papel crucial na conservação da biodiversidade. De acordo com os estudos científicos, as terras indígenas são atualmente a mais importante barreira para o desmatamento da Amazônia. Como os povos indígenas de todo o mundo, os índios do Brasil têm conexões espirituais muito profundas com a terra. Isso se reflete em suas ricas histórias orais, cosmologias, mitos e rituais. Muitos só se lembram dos índios uma vez por ano, no dia 19 de abril, data que foi oficializada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas como Dia do Índio. Mas todo dia é dia de índio. Respeitar os primeiros habitantes do Brasil significa respeitar a humanidade. Ok, povo. Então, é para a gente pensar um pouco sobre essa matriz, né, da formação da nossa cultura. E aí? A atividade que nós vamos desenvolver dentro do projeto de extensão da professora Rosimar Locatelli, nós vamos ter uma participação no dia 29, e aí a turma será organizada, eu havia pensado, né, em dividir por curso, pessoal do direito, pessoal da psicologia e o pessoal da engenharia. Por quê? Vocês irão trabalhar uma exposição dos diversos elementos dessas matrizes culturais, ou seja, quais os elementos da matriz cultural indígena, por exemplo, influenciaram na formação da nossa cultura. Por isso, a questão aí é indígena, tá? Então, quando vocês assistirem também o documentário na Netflix, vocês vão compreender um pouco melhor, né, porque aí tem mais fundamento, né, tem depoimento, inclusive, de povos indígenas, e aí a gente vai entender um pouco mais qual é a importância, né, dessa matriz cultural
para a nossa formação, na questão da língua, na questão dos hábitos de alimentos, né? Enfim, são vários aspectos, receitas culinárias, receitas de remédios, enfim, tem vários elementos, né? Muitos elementos, e aí eu não vou ficar falando, né? Porque a ideia é vocês trazerem isso, né? Na exposição que vocês irão fazer, tá? Então, esses aspectos da formação dessa cultura, especificamente indígena, para a nossa cultura, né, que é o sumo, né, dessas 3 matrizes que eu já apresentei para vocês, tá? Então, sobre os indígenas, tem muita coisa, né? Por isso, já trabalhamos o conceito de mestiçagem ali para a gente compreender, né, essa mistura que houve dos aspectos dessas 3 culturas, por isso a gente chama de matrizes culturais, tá? Então, a ideia é que vocês tragam elementos da língua, elementos religiosos, elemento da música, elementos da dança, o que vocês puderem trazer para uma feira, para uma mostragem, e aí vocês vão construir um espaço ali, uma mesa, um stand, não sei, um espaço onde vocês irão expor artefatos, pode ter vídeo rolando, enfim, o grupo vai organizar uma forma que apresente essa matriz indígena para os demais e para os outros acadêmicos que vão estar lá. Entenderam? Então, sobre os indígenas, tem muita coisa, né, mas eu vou deixar que vocês pesquisem. Mas agora está aberto aí para quem quiser perguntar. A nossa primeira rodada de 40 minutos vai terminar daqui a pouquinho, mas a gente pode ainda conversar. 7 minutos aqui. Vamos lá. E aí, quando for para a segunda rodada, não demore muito a entrar, porque aí a gente perde tempo, né? Vamos lá. Quem gostaria de contribuir aí com uma reflexão, algo sobre essa matriz, a partir do vídeo? Pessoal, um de cada vez. Não vou amar. Oi? Tá tudo certinho? Povo? Carleão levantou a mão. Diga lá. Tudo certo. Esse cara é malandro. Só levantou para dizer que está tudo certo, né? Ok, gente. Então, vamos prosseguir. Eu vou colocar agora um outro pequeno vídeo só para a gente aprofundar esses vídeos que trazem informações de forma mais dinâmica, né, ilustrada, para a gente compreender a questão. Não, esse vídeo ele é um pouquinho maior, ele é tipo 12 minutos, então eu vou mandar ele para vocês assistirem, né? Vou mandar ele para. Ou vou postar. Só falta 5 minutos. Espera aí, deixa eu ver aqui Tá. Vamos trabalhar, então, o vídeo da matriz europeia, que ele é 4 minutos, dá tempo. Aí o outro a gente vê aqui. Eita, mas vocês estão tristes.
Os portugueses são nativos da Península Ibérica e das ilhas de Açores e Madeira. Seu idioma oficial é o português e tem o catolicismo como religião principal. Sua ligação com o Brasil é fruto da Era dos Descobrimentos, iniciada em 1415. Limitados pelo domínio espanhol do comércio terrestre e pelo domínio italiano do mar Mediterrâneo, os portugueses se lançaram no Atlântico, buscando conquistar a costa africana. Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o caminho para o Oriente foi fechado. Coube a Portugal encontrar um novo caminho para as Índias, feito alcançado por Vasco da Gama em 1498, graças ao aperfeiçoamento português das técnicas de navegação, cartografia e instrumentos, além de seus velozes navios, as naus e caravelas. Para contornar a África, era necessário se afastar da costa para evitar uma grande área de calmarias. Uma das versões mais conhecidas sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 relata que Pedro Álvares Cabral acabou desviando-se demais da rota, ancorando no litoral da Bahia. Contudo, muitos historiadores acreditam que Cabral já sabia da existência de terras no oeste e foi encarregado pela coroa portuguesa de tomar posse do local. Nesse período, o Reino da Espanha também fazia grandes avanços na navegação, chegando ao litoral do Caribe em 1492. Essa disputa fez os dois reinos assinarem o Tratado de Tordesilhas, que dava aos portugueses a posse de toda a terra descoberta, uma área de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, e aos espanhóis toda a terra além desse limite. Nos primeiros 30 anos, as expedições portuguesas ao novo território limitaram-se a reconhecimentos militares e à exploração do pau-brasil, cuja abundância foi responsável pela nomeação destas terras. Foi só em 1530 que a coroa portuguesa, sentindo-se ameaçada com as constantes expedições de reconhecimento de holandeses e franceses, começou seu sistema de colonização, fundando vilas e criando um sistema de capitanias hereditárias. Porém, esse sistema fracassou e foi instituído um governo centralizado, onde o governador-geral, escolhido pelo próprio rei, fundava vilas, combatia a pirataria e controlava a exploração econômica das terras. Os jesuítas foram grandes aliados dos colonos, fundando missões no interior para a catequização dos índios. Isso estimulou as entradas e bandeiras, expedições com o objetivo de encontrar ouro, prata, diamantes e escravos. Nesse processo, milhares de indígenas foram dizimados por não aceitar a dominação dos chamados bandeirantes. A predominância masculina nos primeiros anos de colonização deu início a um grande processo de miscigenação da população, com a formação de vários casais de portugueses e índias, cujos descendentes encontram-se hoje na árvore genealógica de muitas famílias brasileiras. Além da cana-de-açúcar, os portugueses foram responsáveis ao longo do período colonial pela introdução do cultivo do cacau, da laranja, do café, de especiarias e também pela criação de gado no território brasileiro. Os colonizadores portugueses deixaram um rico legado na gastronomia brasileira, atribuindo-se a eles a criação da feijoada, a introdução do bacalhau e a produção da cachaça, graças aos inúmeros engenhos de açúcar. Na arquitetura, os portugueses importaram as principais correntes estilísticas da Europa, fazendo com que, ainda hoje, construções centenárias sejam declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, com grande destaque para a rica arquitetura religiosa, que expõe a forte influência do catolicismo no país. Porém, a maior herança portuguesa para a cultura brasileira é também a principal ligação entre os vários grupos étnicos e culturais que hoje habitam o Brasil, o nosso idioma. Ok, pessoal. Então, como vocês viram aí, né, mais informações sobre a matriz europeia, sobretudo os portugueses, que foi a nação que nos colonizou, né, a princípio. Depois, claro, vieram outras nações da Europa que ajudaram nesse processo de exploração, né? A gente chama colonização, mas é nesse sentido da exploração. Tá, pessoal? Então, vocês podem ir falando um pouco sobre o que vocês viram e ouviram ali nos dois pequenos vídeos sobre essas duas matrizes que nós já falamos. Bora lá, me ajuda. Hein?
Bom, como a gente pôde perceber, né? Professor, levantei a mão. Ah, sim, Letícia, por favor. Eu achei interessante como se deu esse processo de miscigenação do Brasil, né? Que já tinha os indígenas aqui vivendo, né? E devido à colonização, né? Que eles não descobriram o Brasil, né? Porque o Brasil não precisava ser descoberto, não. Ele já estava lá, já existindo com os indígenas, né? E é interessante como ocorreu essa miscigenação, como a gente nem percebe no nosso dia a dia como essa miscigenação, essa influência de culturas vai formando a nossa própria cultura, né? Achei bem interessante essa questão da influência da cultura portuguesa e da cultura indígena e da cultura africana, né? Como elas vieram influenciar a questão da nossa cultura mesmo. Exatamente. Quem mais? Bom, essa história a gente já sabe, né? Deixa eu ver se... Já contei para vocês que é o seguinte, a gente tem as 3 matrizes principais, né? Viviam aqui os indígenas tranquilamente, do seu jeito, do seu modo, com uma relação harmônica, com a natureza, com seus hábitos, com seus costumes, com sua língua ou com suas linguagens, né, de acordo com as tribos, e aí dependendo de que região do país viviam, enfim, viviam pacificamente e depois vieram aí os europeus, a princípio os portugueses, né, como o videozinho mostrou ali, e chegaram a história conta, né, que talvez seja um erro, um acidente ali de percurso, mas, bom, vai saber. O que nos interessa aqui é a gente compreender um pouco sobre essa relação, né, que se deu no sentido da mistura, né, desses costumes e desses hábitos. Então, os europeus chegaram de forma impositiva, né, estabelecendo princípios e dogmas como algo verídico, como algo padrão, inclusive a questão da língua, né, e a questão da própria religião, que impôs aos indígenas. Enfim, foi um processo de imposição de uma cultura, né, de sobreposição de uma cultura sobre a outra. E aí, por isso, aquela ideia que a gente já conversou, do etnocentrismo, né, de uma cultura achar ou pensar, defender a ideia de que é melhor do que a outra, a ideia lá do etnocentrismo. Então, essa história, ela vem bem de longe, né, e no nosso país, desde esse momento da ocupação ou da invasão dos europeus nesses territórios, que escravizaram os indígenas de todas as formas. Escravizaram pela cultura, escravizaram pelos hábitos, escravizaram literalmente forçando-os a trabalhar, né, para eles, e nesse processo não tem como não ter as relações, né, as relações afetiva, ou de afeto ou desafeto. Certo é que a gente vai ter aí, né, essa relação. Eu já disse também para vocês que depois do processo de invasão ou ocupação desses territórios, os europeus tiveram a ideia de povoar, né, esse país. E aí foram trazer pessoas de vários países da Europa, historinha aqui extra, né? Acho que eu já até contei ela para vocês. E aí, quem vem para o Brasil povoar, né, esses territórios não são as famílias conceituadas, a família da burguesia, né, dessas nações. Pelo contrário, a gente sabe, né, a história nos registra que
muitas das pessoas que vieram para cá exatamente para ter vários tipos de relações com os indígenas foram pessoas condenadas pela justiça, né? Aqueles condenados que estavam presos, aquelas pessoas as prostitutas, né? Aquelas pessoas que, de certa forma, enfeiavam a Europa, principalmente os países com mais incidência nesse processo de colonização, esse povo foram trazido para cá, e aqui eles se misturaram com os indígenas, que aqui estavam, e foram, né, nesse processo de exploração, de escravização, houveram também as relações de reprodução, relações, né, de reprodução, de casamento, ou as pessoas tinham apenas relações sexuais, e, enfim, sem compromisso. O certo é que houve esse tipo de relações também, né? E aí, passado 500 anos, aqui nós estamos com características biológicas, dessas três culturas, que aí a gente vai chamar de raça, que eu já expliquei para vocês o conceito de raça, e o conceito de etnia, né? Então, essas duas raças, a princípio, são raças porque têm aspectos biológicos distintos, então são duas raças distintas, mas, ao mesmo tempo, elas se misturam como raça e se misturam também como etnia, considerando etnia os aspectos da formação histórico-cultural, tá? Então, tem esse processo todo aí, nessa mistura, a princípio, dessas duas raças e etnias que se encontram nesse território e começam a estabelecer relações das mais diversas possíveis. E depois, né, com esse processo, os indígenas não resistindo a esse processo, sobretudo do trabalho árduo e pesado na exploração, né, da vegetação, dos minérios, dos recursos que aqui existia, que os europeus exploravam para levar para a Europa e tal. Então, nesse processo, utilizaram a mão de obra indígena, mas aí os indígenas, como eles não tinham esse costume do trabalho pesado, que eles viviam numa relação diferente com a natureza, extraindo dela o necessário para viver sem essa pegada, né, da exploração, né, para produzir capital e tal, então os indígenas, eles foram resistindo, e aí, com essa dinâmica também do processo de escravidão, a escravidão negra que a gente fala, não é mais aquela escravidão que nós já falamos, né, na antiguidade, ali, quando a gente trabalhou os aspectos da filosofia, né, não é. Estamos falando mais da escravidão negra, sobretudo no continente europeu. E aí o que vai acontecer? Vai entrar, né, nesse espaço, nesse cenário, uma outra raça, com seu jeito também de viver, com suas crenças, né, sua língua, e, enfim, que é os africanos que vieram forçadamente para cá, na condição de escravo, para trabalhar, né, nesse processo também de exploração das riquezas desse país. E aí a gente vai ter a terceira matriz de formação da nossa cultura, que é a matriz africana, né? E aí eu já falei para vocês outro dia, quando a gente fala de cultura africana, é uma coisa, e cultura afro-brasileira é outra, né? Já expliquei esse conceito. E aí, o que a gente vai ter? 3 grupos, étnico, cultural, racial, vivendo no mesmo espaço. Não vai dar outra, vai dar nós, né? Com a pele mais clara, com o cabelo mais encaracolado, com, enfim, algum traço físico de uma dessas culturas, ou dessas raças, na verdade, mas também do nosso jeito de ser, que aí são entre os aspectos étnico-cultural, tá? Só para a gente ir se apropriando um pouco mais do conceito de raça e de etnia, tá? Então, passado
500 anos, nós estamos aqui, e aí a gente tem dúvida de saber, né, exatamente qual é a nossa origem racial, né? A nossa origem étnico-cultural, bom, a gente já sabe, nós recebemos influência de todas essas culturas, mas e o aspecto da composição genética, né? Que aí entra a questão da raça. É, como é que a gente trabalha isso para poder dizer, né, que eu sou negro, eu sou indígena ou eu sou europeu? Olha, o último censo, né, do IBGE, que é de 2010, ele trouxe uma informação de que a população brasileira, 54% da população brasileira é descendente direto de africanos, né, mesmo sem ter uma pele mais retinta. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa, né, ficar fazendo esse exercício de dizer, o meu cabelo é liso, então eu sou mais para essa tendência racial, minha pele é mais clara, enfim, né, os meus olhos são azul, enfim. É claro que no nosso país há regiões que predominam mais aspectos raciais, né, de uma determinada cultura. Por exemplo, Rio Grande do Sul é mais visível que ali foi colonizado por povos europeus, então prevalece aspectos biológicos dessa cultura. Né? Em algumas regiões litorâneas, por exemplo, sobretudo do Nordeste, o estado do Maranhão mesmo, né? Aí, nessa região litorânea, São Luís, por exemplo, que é uma região de porto, e na Bahia também, né? Região de porto, onde os negros, depois do processo de expulsão deles das senzalas, na verdade eles foram expulsos, né? Eles procuraram esses espaços onde eles tivessem alguma condição de trabalho. Então, por exemplo, no Maranhão, a gente tem ali uma incidência de pessoas com a pele mais retinta, com esses traços mais expressivos dos africanos, né? Mas aí é muito difícil dizer, eu sou descendente, né, puro de determinado. Então, a gente é um pouco essa mistura de tudo. Por isso, né, é melhor a gente ir se assumindo assim com essa diversidade, né? Com essa questão da diversidade que a gente fala, tá? Então, um pouco essa ideia, né, da mestiçagem aí, que é um conceito que nós vamos aprofundar nele. Primeiro estamos construindo esse conceito de mestiçagem e depois a gente desconstrói, porque já há uma discussão de que não é bem assim. Primeiro vamos acentuar essa ideia e depois a gente começa a aprofundar em outras reflexões sobre isso até terminar a disciplina. Mas bem, então aí a gente tem essas três, né, essas três matrizes de formação da nossa cultura. E eu falei também para vocês de outros povos que vieram para o Brasil, sobretudo depois do processo de libertação dos escravos, né, entre aspas, bem grande, porque aí a gente não tinha mão de obra, a gente não, os escravistas, né, não tinham mão de obra, e aí vieram pessoas de outros países, da Europa, sobretudo, do Japão também, e vieram trabalhar em algumas fazendas, fazendo esse trabalho que os negros faziam, claro, em outras condições. Né? Então, a gente não pode deixar de mencionar aí os imigrantes italianos, né, sobretudo, enfim, ainda está nesse processo de construção da nossa identidade cultural. Mas é preciso a gente entender que é uma diversidade, tá? É uma diversidade. Bom, falado isso, dito isso, o que vocês têm para contribuir comigo? Hein, povo?
Se não, eu vou colocar um vídeo, que é uma música, talvez cause um pouco de impacto em vocês. É uma menina muito linda, que se chama Bia Ferreira. Ela vai falar um pouquinho sobre a questão da negritude atual, né, no Brasil, nas favelas, que é onde estão as pessoas que não tiveram oportunidade de estar, né, inserida no seio da sociedade. Então, é uma música, uma poesia, na verdade, muito bonita, e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, depois a gente conversa um pouquinho, e eu encaminho o restante do vídeo, que é da série da Netflix, que vocês vão assistir, e aí a gente conversa um pouquinho sobre o trabalho e fecha, tá bom? Certo, professor. Tá tocando aí? Para mim, parou. É que eu parei, vou botar. Ah. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita... Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é R$3,80 e você tem 3 na mão... Ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta no sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nem um cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o time da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso
nosso cai. Nascem melhores das nossas cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, ei, da para, dará, ei, da pai, adara, ti, 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 tá bom, experimenta ser preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar o que o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Ok, povo. E aí? Bom, aí dá 3 dias de confusão, né? Então, a menina lá, esqueci o nome, ela dá uma lapada, né? Falando aí, experimenta nascer pobre, preta, na favela. Aí você vai saber, né, como é a condição de ser negro numa sociedade que tem um racismo arraigado desde sempre, né? E aí eu faço menção ao livro A Construção do Racismo, como o Brasil construiu o racismo, do Gessé de Souza, né, que está lá no drive da turma, da disciplina, para a gente ler, e que no final da disciplina nós iremos fazer um trabalho com ele. Talvez não teremos avaliação, talvez não, com certeza, mas vamos fazer um trabalho com o livro do Gessé de Souza, como o Brasil construiu o racismo, nessa pegada aí, né, dessa matriz cultural da nossa formação, que é a matriz africana. E aí a Bia Ferreira, né, vai descrevendo aí como vive uma menina preta, pobre, né, numa sociedade que se julga branca, né, machista, e não reconhece, de fato, as origens da construção, né, dessa sociedade. E por isso o Gessé de Souza vai dar muitas lapadas, né, na sociedade, sobretudo na classe média, né, que ele vai chamar, que é aí a gente já falou da classe média, né, na outra aula, e aí ele vai fazer essa reflexão. Então é importante vocês começarem a ler o texto, porque meados de dezembro a gente vai fechar a disciplina com um trabalho com esse filme, e com esse livro, tá? Mas voltando aqui para as matrizes, as 3 que nós apresentamos. E aí? O que vocês sentiram? Achei muito forte, professor. Por que forte?
Em que ela te tocou? Fala, Maria. A Camille, fala ela que começou. Eu vou postar ele lá no grupo também para vocês ouvirem com calma, e outros também. É muito bonito, muito bonito. A gente fica emocionado até, né? Porque a gente sabe como é que vive, né? Como foi essa construção histórica da sobreposição das pessoas branca, ou que se acha branca, né? Sobretudo homens brancos, cristãos, que é o padrão, em relação às pessoas de cor, né? As pessoas preta, se referindo à cor, e as pessoas negras, aí se referindo à raça, tá? Então, é uma discussão, e aí, no dia 29, como eu falei, a gente vai ter oportunidade de sentir isso bem de perto, tá? Não liga pra minha voz, eu tô um pouco rouca, por causa da mudança do clima. Sim. Mas esse vídeo aí do Cota Não É Esmola, eu já tinha visto quando eu tinha meados de... Eu não vou lembrar, mas é quando eu comecei a ter noção da minha cor, né? Comecei a ter noção de que eu teria um pouco mais de dificuldade nessa sociedade. E foi um vídeo que meu primo me apresentou, ele é branco, ele falou assim, nossa, esse vídeo eu achei super interessante e tudo mais, me fez repensar um pouco. E aí, assim, quando eu comecei a ter noção da minha cor, eu escutei da minha própria mãe falando que ela sentia que cota era esmola para ela, que ela é preta, né, ela é mais preta do que eu. Eu falei assim, não, não é, porque se a gente não tiver cota, preto não vai ter voz e nem vez em lugar nenhum, porque em empresa que tem cotas para pretos ali, vai dar palco para eles terem uma posição maior, que é direito, entre aspas, ali só do branco, né? Então, cota não é esmola, cota é um mínimo que a sociedade branca ali fez para que a gente possa ter a nossa vez como preto, porque a gente sofre muito, o nosso talento é constantemente julgado, é constantemente ali posto à prova, porque nunca somos inteligente o suficiente igual branco. Então, cota não é esmola. E devia ser visível para as pessoas que cota não é esmola. Cota é dando um pouco mais de espaço. Tipo, ó, nós pretos merecemos espaço. Se a nossa sociedade não fosse racista, não teria cota, né? Cada um teria a sua vez ali, dependendo do seu talento e tudo mais. Mas é necessário, infelizmente. Ainda é necessário. Muito bem, Maria Antônia, ótimo depoimento. Isso mesmo. As cotas para negros, todo tipo de cota, né? Eu entrei na universidade com cota para camponês, mas a cota para negro que está em discussão não é na verdade, é uma reparação histórica. A sociedade brasileira tem uma dívida histórica com essas outras culturas que foram menosprezadas, os indígenas e os africanos, né? Então, é uma reparação histórica, é uma dívida histórica que a sociedade brasileira tem com esse povo. E nem foi construída pelos brancos, foi construída com muita luta, sobretudo pelos movimentos, né, negros que têm ascendido nesse país nos últimos anos. Ok. O Alisson quer falar. Professor, Oi. levantei a mão sem querer, mas já que levantei. Vai lá. Pois é, então, eu vejo a cota como uma maneira de igualar a sociedade. Eu já vi numas pesquisas que há uma diferença muito grande. Dentro dos presídios, né, por exemplo, a maioria é negros. E aí, cotas surgiu para isso, uma maneira de igualar. Talvez no futuro não precise de cotas mais, né? Eu não vejo como esmola. Exatamente. Ok, mais alguém? Certinho, Alisson, obrigado. Mais alguém? Bom, então vamos pesquisar, vamos estudar. A ideia é a seguinte, eu vou postar aqui para vocês no Zap da turma um vídeo que se chama, é curtinho,
que se chama Xadrez das Cores. Um vídeo com atores brasileiros, né? Não é muito curto, acho que 12 minutos. Se chama Xadrez das Cores. Eu vou postar ele no Zap. E, além desse vídeo que vocês vão assistir agora, eu gostaria que vocês, para ajudar vocês na atividade, que nós vamos resolver agora, na atividade para o dia 29, porque terça-feira que vem é feriado, no dia 22 é o fórum de pesquisa. Então, a gente tem 2 semanas sem aula dessa disciplina, né? Então, Professor, que atividade é essa de agora? Eu não escutei, não. Não, eu vou explicar ainda, homem. Ah, tá certo. Então, a atividade é a seguinte: cada grupo, que aí eu pensei da gente organizar por curso, cada grupo irá montar uma apresentação com coisas materiais, né? Vou depois até mandar umas fotos para vocês verem, sobre as matrizes. Eu pensei da gente organizar por curso. O curso de psicologia fica com uma matriz, o curso de direito fica com outra, e os outros 3 cursos, que têm menos pessoas, fica com uma outra matriz. A ideia é trazer elementos dessa cultura, um vídeo, uma música, uma comida, um hábito, quais os elementos dessa matriz cultural que influenciaram na nossa cultura e que faz parte da nossa cultura ainda hoje. Por exemplo, que elementos da nossa cultura nós absorvemos da matriz indígena, da matriz africana, da matriz europeia. E aí vocês irão apresentar isso, não é todo mundo que vai falar. 2 pessoas do grupo podem ir fazer apenas uma apresentação do que está ali. Pode ter, por exemplo, um banner com traços linguísticos, pode ter uma música que vocês vão apresentar, pode ter a culinária, pode ter plantas medicinais, pode ter, enfim, vocês vão construir um cenário, né? A ideia é que seja ali no auditório, né? Ali no auditório, igual nós fizemos outras vezes. A gente separa 3 cantos e cada canto é uma matriz. E depois, os convidados que estiverem lá são direcionados para um determinado espaço, onde vai ter aquela matriz, e aí 2 pessoas de cada matriz vão rapidamente, 10 minutos ali, fazer uma socialização do que tem. Teve, por exemplo, uma vez que os meninos montaram um espaço e eles levaram vários artefatos, né, produzidos pelos indígenas, colares, pulseiras, né, levaram um indígena, um senhor que mora aí, que é indígena mesmo, inclusive venezuelano, de uma tribo, o Ará, é isso, e levaram uma professora que discute a questão negra, enfim, construir um espaço ali, por isso que a gente está chamando de feira, construir um espaço onde a gente possa visualizar, possa ver, possa apreciar elementos que faz parte da nossa cultura, que nós herdamos dessas determinadas matrizes culturais. Essa é um pouco a ideia, tá? O que vocês acham? Podemos pensar assim? No caso, seria todo o curso de psicologia, Sim. junto atrás de uma cultura, de uma matriz. Todo o curso de direito, noutra matriz. E os meninos e as meninas, os outros 3 cursos, que são menos pessoas, ficaria com uma outra, os 3 cursos junto com uma outra matriz. Isso seria quando, professor? Não ouvi, desculpa. Para o dia 29. Ah, sim. Vai ser presencial, claro, eu já tenho chegado, mas a gente vai resolvendo tudo por aqui, porque eu cheguei exatamente dia 27. Então, dia 29, a gente já se encontra montando essa aula diferente.
que vocês me dizem? Vamos lá, que nosso tempo está acabando. Professor, a gente que escolhe qual vai ser a cultura que a gente vai apresentar ou será você? Não, eu acho que a gente pode entrar num consenso aqui, mas se não tiver consenso, a gente pode ver outra forma. Mas eu acho que somos maduros o suficiente para, olha, o curso tal fica com essa e todo mundo sai contente. Ok. O que vocês propõem? Professor, o senhor faz é colocar as opções aí, cada um escolhe. Não, mas é por curso. Pois é, cada curso escolhe, que eu digo assim, entendeu? Sim, nós temos 3 opções. E o tempo vai acabar. A gente vai ter que voltar só para resolver isso. Ou resolve lá no grupo. Aqui resolve lá no grupo, o senhor coloca as opções lá e cada curso o Alisson já coloca logo para cada curso. O Entendeu? Alisson já se manifestou que a engenharia e os outros cursos fica com a matriz africana, né, Alisson? Ok. No caso, esses outros cursos aí, o agronegócio e a administração também está incluso, né? Exatamente. Os outros Pronto. cursos é engenharia, agronegócio e administração. Pronto. Então, Gente, psicologia, pelo amor de Deus, cadê? psicologia e direito, pelo amor de Deus, temos 1 minuto para resolver. Quais as 11, opções? Isso, psicologia, gente, cadê Lele, Letícia, Maria? Já escolheram aí? Fernando, escolhe o nome do direito aí, Fernando. Os meninos do agro e do... Mas eu não tô sabendo qual é já. o negro e as outras. Tem As outras é indígena e Os europeia. indígenas, de psicologia, vamos ficar com os indígenas, né? Não, a Aura falou aqui no grupo. Ok. Gente, bora ficar com os indígenas. Psicologia é melhor. Fica com os pretos. Psicologia indígena. Começa aí. indígena. Então, direito fica com europeia. E engenharia e os outros com os negros, com os africanos. Pronto? Está resolvido? Pronto. Pronto. Resolve.